cobra com asas? Será? Estamos em Gênesis 3,14 e falaremos hoje sobre essa possibilidade. Dê uma pausa no vídeo, faça sua oração pedindo a iluminação do Espírito Santo para entender o que vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor, inscreva-se, comente, compartilhe e, é claro, deixe o seu gostei. Vamos lá. Falamos na aula passada sobre a possibilidade de a cobra de Gênesis 3 ter tido patas. Hoje falaremos sobre a outra possibilidade de ela ter tido asas. Bom, Ellen White, a profetisa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela escreveu em uma de suas obras a respeito da tentação de Adão e Eva no Jardim do Éden. A obra se chama História da Redenção e o que nós queremos focar hoje foi o que ela disse no capítulo 4, intitulado Tentação e Queda. Veja só o que Ellen White escreveu. Satanás assumiu a forma de serpente e entrou no Éden. A serpente era uma bela criatura com asas, e quando voava pelos ares, apresentava uma aparência brilhante, parecendo ouro polido. Ela não andava sobre o chão, mas ia de uma árvore a outra pelo ar e comia frutos como o homem. Satanás entrou na serpente e tomou sua posição na árvore do conhecimento e começou vagarosamente a comer do fruto. Com certeza, essa figura explicaria a utilização da serpente por parte de Satanás para se apossar da serpente como um instrumento para seduzir a primeira mulher. Afinal, se a cobra voava e era bonita como Ellen White descreveu, isso contribuiria para seduzir a primeira mulher. Não é verdade? O problema é que a Bíblia não diz nada a respeito da aparência do animal. As Escrituras Sagradas falam apenas que era sagaz, o que não deve ser interpretado como um defeito, já que foi Deus quem a fez. Você se lembra do que eu falei no comentário em Gênesis 3:1? A palavra sagaz deve ser entendida como sinônimo de astuta, esperta. Seria uma forma pouco comum de descrevê-la como muito inteligente. Repito, não cabe interpretação que qualifique a cobra de uma forma negativa. Por quê? Porque o pecado ainda não havia atingido a natureza, ainda não havia atingido a criação, como aconteceu após a queda do primeiro casal. Então, quando a Bíblia diz que a cobra era sagaz, quer dizer simplesmente que ela era esperta, era muito inteligente. Assim como nós dizemos hoje que certos animais são mais inteligentes do que outros. Fora isso, devo ressaltar aqui que nós não cremos em revelação extrabíblica. Portanto, não reconhecemos Ellen White como uma profetisa inspirada por Deus. O canal EBC reconhece apenas aqueles profetas inspirados cujos nomes estão registrados nas Escrituras, aqueles que entregaram as revelações que constam da Bíblia. Logo, um livro de Ellen White descrevendo a serpente como tendo asas, para nós se trata apenas de uma opinião dela, nada além disso. O fato, porém, é que várias mitologias no mundo inteiro têm uma cobra com asas entre seus personagens. Sabia disso? Vamos a alguns exemplos. Na mitologia maia, nós temos a Kukulkan, que é esta cobra aqui com asas, como você pode ver. A seguir, temos na mitologia asteca a Quetzalcoatl, esta outra, bem mais assustadora. A semelhança da primeira é uma cobra também esverdeada e com asas. Temos ainda na mitologia egípcia a Uazit ou Wadjet, a deusa serpente. Aqui um desenho dela. Uma cobra mais simples, mas você pode ver que ela tem asas também. Professor, e a Jequitiranaboia? Olha, essa Jequitiranaboia, na verdade, não é uma cobra. Muitos a chamam de cobra com asas, mas ela é simplesmente um inseto. Você está vendo aqui? Ela tem uma cabeça que lembra um jacaré ou crocodilo e
o restante do seu corpo lembra mais uma cigarra. Veja aqui o tamanho da jequitiranaboia na mão de uma pessoa. Percebe o quanto ela é pequena? É um inseto. Também é chamada de cobra de asa, cobra voadora, cigarra doida, jacaré na boia, mas como eu falei, é simplesmente um inseto com asas semelhantes às asas de uma borboleta. Veja aqui, olhando de cima, esse inseto com as asas abertas. Não lembra um pouco a asa de uma borboleta? Vou deixar um link com um vídeo sobre esse inseto para você matar a curiosidade. Bom, o que eu penso de tudo que vimos até aqui? Eu acho possível sim que a serpente original tivesse asas. Por quê? Porque as patas que foram descobertas em algumas cobras no passado, elas não seriam longas o suficiente para manter a cobra longe do chão. Entende? Assim como acontece com os lagartos em geral. Eles têm patas também, mas a pata é tão curta que o lagarto acaba arrastando o seu corpo pelo chão, assim como as cobras. Ora, se a cobra antes tinha uma pata curtinha daquele jeito como vimos na aula passada, a maldição de Deus não faria sentido. Porque com patas curtas, a cobra já comia pó, não é isso? Então como é que Deus diz agora vai arrastar pelo chão e comer pó, se na prática ela já se arrastava, mesmo com patas? Então, diante disso, creio que o mais provável é que a cobra tinha asas, sim. Também devemos considerar que as histórias bíblicas, elas muitas vezes se encontram refletidas em algumas culturas pelo mundo. Por exemplo, o caso do dilúvio. Todos os povos antigos têm histórias de um dilúvio. E por que eles têm essa história? Com certeza baseados na história original, a história do dilúvio de Noé. A história original de Noé influenciou os povos antigos a criarem suas próprias histórias do dilúvio. Assim também pode ter acontecido com a crença em uma cobra com asas. O que eu estou dizendo é que a história da cobra de Gênesis deve ter se difundido entre povos antigos e cada um foi adaptando essa imagem da cobra. Devem ter ouvido que ela tinha asas e aí cada mitologia foi criando a sua própria cobra com asas. Essa seria a explicação de por que tantas mitologias têm essa figura. Obviamente, não estou afirmando isso aqui como um dogma, como uma doutrina indiscutível. Não, estou apenas declarando como uma possibilidade real. Sim, isso mesmo. A posição do canal EBC é que a cobra de Gênesis 3, aquela que tentou Eva, provavelmente tinha asas.